Quero saudar todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, irmãos, por tudo quanto já temos recebido da parte do Senhor até o presente momento. Eu quero convidar a todos a que nós abramos as nossas Bíblias. Nós vamos ler a palavra do Senhor a fim de darmos continuidade ou sequência à matéria homilética, ou a pregação e o pregador à luz da Bíblia. O que a palavra de Deus diz acerca da pregação e acerca do pregador. Como deve ser a pregação e como deve se portar, ou quais as características deve ter o pregador que agrada a Deus. Isso, claro, à luz da palavra do Senhor. E eu quero convidar os amados irmãos a que nós leiamos no livro de Atos dos Apóstolos, que também pode ser chamado de Atos do Espírito Santo. Atos capítulo 7, versículo 51. Nós vamos ler até o versículo 60. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até matar os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes, e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas depuseram os seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Meus amados irmãos, nós falamos ontem sobre a pregação do ponto de vista bíblico e vimos o que não é pregação, o que pensam que seja pregação, mas não é, e vimos também o que é pregação de acordo com a palavra de Deus. E eu estava meditando, meus amados irmãos, pensando ainda nesse assunto, haja vista ainda ser hoje objeto de nosso estudo, a pregação e também as características do pregador. Nós já vamos, dentro de alguns instantes, nos ater um pouco mais ao material que os irmãos têm em mãos, o roteiro para a exposição desta matéria. Entretanto, eu fiquei pensando, irmãos, e meditando acerca da vida de Estevão. E eu pude observar, irmãos, que na curta, na resumida, na sucinta biografia de Estevão, mencionada no final do capítulo 6 de Atos, ali, parte dela, um pouco no começo, um pouco no final, e o capítulo 7, que apresenta a pregação de Estevão, nós vemos nessa resumida biografia, pelo menos foi o que eu vi, meditando, que essa biografia de Estevão nos oferece o perfil bíblico da pregação e do pregador. Se você atentar para a vida de Estevão, você vai ver na vida de Estevão o perfil bíblico, aquilo que Deus espera de mim e de você como pregadores do Evangelho. A pregação está definida ali, e
no nosso roteiro, ou seja, na apostila que os irmãos receberam, observemos, por exemplo, 3 características que eu anotei aqui da pregação de Estevão. A primeira delas, que me chamou muita atenção, é que a pregação de Estevão foi tão somente uma exposição do que está na palavra de Deus. Interessante, irmãos, que Estevão foi chamado ali para falar, e ele devia falar em sua defesa, porque o estavam acusando ali de falar contra o templo, e ele foi chamado ali perante as autoridades, perante o sinédrio, para falar em sua defesa. E quando ele abriu a boca, aproveitando que estamos com o livro de Atos aberto, veja o começo do capítulo 7. Aqui está falando de Estevão. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Estevão foi questionado: é isto mesmo que estão falando de você? É verdade? O que você tem a dizer em sua defesa? Agora veja, versículo 2. E ele, Estevão, e ele disse: varões irmãos e pais, ouvi. Veja que Estevão, irmãos, teve ali um cuidado com a ética. Ele foi ali cuidadoso. Foi, olha, varões irmãos, foi todo cuidadoso no início. Mas veja qual foi a pregação dele. Vamos ver. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Observe que ele já começa falando da palavra de Deus, já vai falando de Abraão e vai citando. Interessante, irmãos, que Deus revelou para Estevão já a segunda chamada de Abraão, porque aquela que está em Gênesis é a primeira. Quando você lê lá em Gênesis, é claro que está ali nas entrelinhas, dá para entender se você ler o final do capítulo 11 de Gênesis, mas quando você lê o capítulo 12, parece que a primeira chamada é aquela, quando Deus diz para ele: sai-te da tua terra, da tua parentela, para o lugar que eu te mostrarei. E Deus fez ali para Abraão 7 promessas, dizendo-lhe: far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas ali, meus amados irmãos, já é a segunda chamada. Quando Abraão já estava lá, quando a Bíblia diz em Padrão, né? Porque antes disso ele esteve na Mesopotâmia. E Gênesis não menciona que ele foi chamado por Deus lá na Mesopotâmia. Agora Estevão sim. Veja que Estevão disse que Abraão, ele foi chamado por Deus estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Antes. Então Deus revelou para Estevão já a primeira chamada de Abraão. A segunda está em Gênesis. A primeira também está em Gênesis, nas entrelinhas, mas Deus revelou de uma maneira mais clara para Estevão. E Estevão começa a citar a palavra e fala de Abraão, e vai falando, e fala de Isaac, e fala de José, fala dos patriarcas, fala de José, fala de Moisés, e fala de Josué, e fala de Davi. Irmão, que palavra, que pregação foi aquela? Como diríamos hoje, Bíblia pura. Foi só palavra, só foi citando a palavra. Então isso é uma primeira coisa que nós temos que observar. Você que é um pregador da palavra, ou deseja ser, a irmã que está dando aula na escola dominical e quer saber como deve ser a sua aula, a irmã que também é chamada às vezes para pregar, para falar, para testemunhar de Cristo, saiba que, com base na biografia desse homem de Deus que foi Estevão, a nossa pregação deve ser, primeiro, uma exposição da palavra de Deus. O que foi que Paulo disse para Timóteo? Timóteo, conjuro diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, e instes a tempo e fora de tempo, redarguas, exortes, repreendas com toda a longanimidade de doutrina, porque virá tempo, e esse tempo já chegou. Estamos vivendo nesse tempo porque a palavra de Paulo foi uma palavra profética. Virá tempo, disse Paulo, inspirado por Deus, em que não sofrerão a sã doutrina, antes tendo comichão, isto é, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores segundo a sua própria concupiscência.
Então, meus amados irmãos, cabe a nós pregar a palavra de Deus. Essa é a primeira característica que me chama a atenção, falando aqui da pregação. Então, Estevão expôs a palavra. Mas um outro item importante é que Estevão, ele tinha que falar em sua defesa, mas veja que ele, desde o início, começou a falar de Deus. Olha aí, eu li aqui, vamos voltar aqui ao capítulo 7, versículo 2. Estevão começou a pregar e ele disse: varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória. Olha aqui, o Deus da glória apareceu ao nosso Pai. Qual foi a primeira pessoa que ele mencionou na sua pregação? Deus. Ele não falou de si mesmo, ele já começou falando de Deus. Agora, os irmãos já observaram que muitos pregadores hoje, quando eles vão falar, irmão, foi até mencionado aqui ontem, e eles ficam um tempo falando deles e do que eles fizeram, do que eles são. Eu presenciei, irmãos, não me pergunte onde, mas um pregador de renome, ele foi convidado lá para dar uma palavra em um determinado lugar, e ele, meus amados irmãos, gastou 10 minutos só falando do seu currículo, falando dele, e porque eu não lembro exatamente o que ele falou. Eu vou até aqui exagerar um pouco para os irmãos entenderem mais ou menos o que ele falou, e ele disse mais ou menos assim: irmãos, eu estive lá em Harvard, mas eu também estive em Oxford, mas eu passei lá por Massachusetts, e na cidade tal, e eu me formei, e eu sou isso, e eu sou aquilo, e doutor, e não sei o que lá, e foi falando. Bom, aí depois, quando ele foi começar a pregação, não aconteceu nada. Porque, irmão, se Deus não abrir a torneira lá em cima, não acontece nada. E eu tenho experiência disso, apesar de ser muito novo, mas eu tenho experiência tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo. No sentido negativo, irmão, já aconteceu de Deus estar me usando e chegar na próxima oportunidade eu falar: não, Deus me usou ontem, Ele vai me usar hoje de novo. E eu vou todo entusiasmado. Bem, depois de 5 minutos, nem eu suportava mais me ouvir. Eu tive que parar. Irmãos, olha, vou parar por aqui, eles não me perdoem, os irmãos ficaram todos assim olhando para o outro. O que aconteceu? Porque, irmão, não adianta querer insistir, porque não houve a operação de Deus, a graça de Deus não se confirmou. Eu tive que parar. Mas já aconteceu também o caso inverso. Eu me lembro que uma vez, numa determinada cidade do Nordeste, já vamos voltar naquele caso, eu estava pregando e eram 4 noites, sem contar os estudos durante o dia, porque lá no Nordeste o ritmo é bem acelerado. E na última noite eu estava esgotado, e não apenas esgotado, a minha voz havia acabado por completo. E não somente isso, além de ter acabado a voz, porque quando só acaba a voz é uma coisa, o problema é quando acaba a voz e ainda a garganta está doendo de tal modo que nós nem conseguimos abrir a boca. Eu estava assim. E eu estava orando lá no hotel, orando em espírito, porque não dava nem para falar nada. E eu disse em pensamento com Deus: Senhor, o que eu vou fazer? E Deus me deu a palavra. Eu fiquei assim admirado, porque me veio na hora, como se Deus estivesse dizendo: fala assim, assim e assim. E eu tomei nota ali e fiquei pensando: que mensagem gloriosa. Mas como eu vou pregar? Não tenho voz. E eu já cheguei, dobrei o meu joelho, fiz aquela oração em pensamento, como já disse. E eu, quando sentei, falei: bom, eu vou agora fazer um bilhetinho aqui para o pastor e vou dizer: pastor, o irmão me perdoa, já preguei ontem, preguei anteontem, já preguei na abertura e tenho dado estudos também. O irmão me perdoa, mas eu estou sem condições. E eu ia pedir ali para outro irmão pregar, pedir para o pastor, claro, escalar alguém para pregar. Mas eu cheguei um pouco mais tarde no culto, porque o irmão que foi me buscar, ele chegou um pouco mais tarde também, porque existe aí o costume dos pregadores sempre chegarem atrasados, né? Graças a Deus não tem esse costume. Mas, meus amados irmãos, eu fiquei ali aguardando tal, um momento propício, oportuno, para eu escrever o bilhetinho. E aí tinha um irmão dando avisos, e eu então comecei a fazer o bilhetinho. Coloquei: pastor Raimundo de Santana, pastor lá da igreja, infelizmente, tal e tal. E eu estava escrevendo. Quando eu estava escrevendo, aquele irmão que estava dando os avisos e dizendo: bom, irmãos,
assim, voltado para ele, e havia vários obreiros atrás dele, e eu estava de lado, e ele dando os avisos e tal, e eu comecei a fazer o bilhetinho. Quando eu comecei a fazer o bilhetinho, aquele irmão que estava dando os avisos, ele soltou o bilhetinho assim, e olhou para o meu lado e falou assim: fique tranquilo, Deus está no controle. O irmão estava dando um aviso, não dando os avisos, o povo acho que não entendeu nada. Bom, irmãos, amanhã então, segunda-feira, temos oração, terça-feira, nosso culto de doutrina. Fique tranquilo, Deus está no controle. Meus irmãos, então, meu Deus, meu Senhor, eu fiquei na hora de admirar. E eu deixei aquele bilhetinho para lá. Agora o negócio é com Deus. E quando o pastor me deu a oportunidade para pregar, porque eu abri a boca, veio uma dor tão forte na minha garganta, que eu tossi. Só que quando eu tossi, não foi tudo embora. Eu preguei 1 hora naquela noite, fiz oração no final, e a manifestação de Deus, aleluia. Isso é para nós dependermos inteiramente do Senhor. Glória a Deus. Mas voltando, irmãos, àquele caso que eu estava contando, lá o pregador, irmão, só apresentou seu currículo, e depois começou a pregar, não acontecia nada, e ele suou, tirou o paletó, e não acontecia nada, irmãos. E para piorar a situação, uma pessoa ficou endemoniada, e aquela pessoa foi endemoniada, irmãos, e ninguém conseguia expulsar o demônio. Foram lá os diáconos, oraram e levaram para uma salinha lá no fundo, e não conseguia sair, e o demônio. Bom, para resumir a história, acabou o culto, acabou a reunião. Acabou a reunião, fecharam as portas, e a pessoa estava endemoniada, e o pregador estava indo embora para pegar um carro lá com o irmão que ia levá-lo até o hotel, e aquele pregador era um tanto obeso, e a pessoa que estava endemoniada dizia o seguinte, o demônio que estava usando aquela pessoa dizia o seguinte: vem cá, gordinho, você não é o bom, vem me expulsar, você não é importante, vem aqui me expulsar. E aquele pregador saiu todo envergonhado, mas porque não deu glória para Jesus. Saiu todo envergonhado porque em vez de falar de Deus, começou a falar de si mesmo. Mas veja o exemplo de Estevão, ele tinha que falar em sua defesa, mas quando foi chamado, a primeira palavra, Deus, a primeira pessoa a quem ele se referiu, Deus. Então vejam, é importante nós atentarmos para isso, o perfil da pregação e do pregador à luz da Bíblia. Primeiro, Estevão só falou a palavra. Segundo, começou falando de Deus, mas foi falando e depois falou de Cristo. Quando ele fala do justo, ele está falando de Jesus. Justo com J maiúsculo, mencionado aqui no texto que lemos, ele está falando de Jesus. E nós enfatizamos ontem que a pregação tem que ser cristocêntrica. Você tem que apontar para Jesus. É claro que às vezes, numa palestra, você se dirige diretamente aos irmãos, aos obreiros, etc. Mas sempre você tem que procurar mostrar que nós somos ou temos alguma coisa, não porque nós temos em nós mesmos, mas é porque Jesus está em nós, é porque Jesus e é Jesus e é Jesus. E parece que falar isso, como diríamos aí na linguagem popular, é chover no molhado, mas lamentavelmente, irmãos, hoje as pregações estão se voltando muito para os crentes. São mensagens antropocêntricas, são mensagens humanistas, voltadas para o homem. É você pode, levanta a sua cabeça e faça isso e aquilo, e olha para o espelho e diga: eu sou vencedor. É tudo homem, tudo para você, e é você, e é você, e é você. Mas a pregação à luz da Bíblia não é você, é Jesus, porque Jesus é maravilhoso, e é Jesus que pode fazer, e é Jesus que estende a mão, é Jesus que dá vitória, é Jesus que te levanta, é Jesus, e é Jesus, glória ao nome do Senhor. Mas vamos para frente, rapidamente. Uma terceira coisa que me chama a atenção na pregação de Estevão é que a pregação dele contraria, como se diz na linguagem popular, bate de frente
evangelista tal: meu irmão, não prega hoje. Ô pastor, mas o irmão está me avisando agora. Não tinha que ter me avisado antes. Como é que eu vou pregar? Eu não me preparei. Irmãos, eu aprendi que um obreiro, se ele não tiver palavra, ele nem deve subir nesse púlpito. Se não tiver mensagem, nem suba nesse púlpito. É lugar para falar a palavra de Deus. Ah, mas o pastor não me avisou. Meu irmão, Estevão foi pego ali no laço. Olha, você está sendo acusado aí, e o que você tem a dizer? Meu irmão, quando ele abriu a boca, que mensagem foi aquela? Que pregação gloriosa! Ele não foi avisado com antecedência, não. Olha, avisa lá para o Estevão que daqui a um mês ele vai ter que falar aqui em sua defesa. Não, foi pego ali no laço na hora. E quando ele abriu a boca, que mensagem maravilhosa! Aleluia! Meu irmão, o obreiro tem que estar preparado. Glória a Deus. Se você não foi avisado que vai pregar, não importa, esteja preparado. Busca a Deus, ora a Deus, tenha sempre uma mensagem, porque quando você menos esperar, aquele pregador que ia pregar pode morrer, aquele pregador que ia pregar pode não chegar, aquele pregador que ia pregar pode declinar ali, não querer falar e passar para você. E aí, meu irmão, cadê a mensagem? Ah, eu não tenho nenhuma mensagem, eu tenho que me preparar, eu nem orei. Daqui um mês, quem sabe daqui uma semana. Meu irmão, com Estevão não foi assim não. Então esteja preparado. A Bíblia diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar. Já pensou que vergonha você ser chamado para pregar e não ter uma mensagem? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas outra coisa importante aqui, irmãos, é que hoje em dia tem um conceito de que o pregador, para ele ser bem sucedido, ele tem que conquistar o público. Não, ele tem que, olha, no começo, quando você for pregar, usa lá alguns chavões e mexe com o público e faz isso e faz aquilo. Não estou falando de uma palestra, porque numa palestra isso tudo é válido, as dinâmicas que são feitas. Eu estou falando de pregação. Pregação, um culto solene, um culto a Deus, você vai pregar, e o conceito que vigora hoje é esse: o pregador tem que movimentar as massas, tem que saber falar e tal, e usar elogios para massagear o ego do povo, e o povo fica todo animado. Meu irmão, veja a vida de Estevão. Estevão não estava nem um pouco preocupado com isso, mas ele foi falando a palavra, foi falando e foi expondo, e chegou uma hora que o negócio ali, chegou a hora da aplicação espiritual, e ele disse: homens de dura cerviz, vós sempre resistis o Espírito Santo. Que aplicação forte foi aquela! Mas, meus amados irmãos, ele falou aquilo que Deus lhe deu. Então veja como a pregação de Estevão contraria o que vigora hoje em dia. Nós já citamos ontem aqui vários exemplos de animação de auditório que são usadas em nossos dias. Mas uma outra coisa, um conceito que vigora hoje, é que a pregação boa é aquela que termina com uma grande vibração. Não, se a pregação é de Deus, no final o povo glorifica e o povo fica falando alto. E que maravilha, que mensagem! Irmão, veja como terminou a pregação de Estevão. O pessoal tapou os ouvidos, o pessoal rangia os dentes, o pessoal pegava em pedras para acertar Estevão, porque não suportaram aquela mensagem. Só que o céu estava aberto, Jesus estava em pé à direita de Deus, Estevão estava cheio do Espírito Santo, o rosto dele era como o rosto de um anjo, mas era a plateia. Meu irmão, o compromisso do pregador não é com a plateia, não. O compromisso do pregador não é com o povo, não, que o povo vai achar, que o povo gosta. Mas, irmão, seria um jogo de cintura. É claro, irmãos, que nós temos que ter ética, temos que saber como falar. Até nós entramos nesse assunto ontem. Mas, meu irmão, a verdade que Deus te der para falar, minha amada irmã, a mensagem que Deus te der para falar, fale. Goste ou não goste, doa quem doer. Deus falou para Ezequiel: quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque o compromisso é com Deus e não com o povo. Respeitamos o povo, não vamos de maneira alguma maltratar o povo, mas, meu irmão, você não foi chamado para massagear o ego do povo. Eu conheci um pastor que dizia: meu irmão, eu não faço massagem, eu entrego a mensagem. Então é isso que você deve fazer. Não é para fazer massagem no ego do povo, é para entregar a mensagem. Mas que mensagem dura em você, meu irmão.
desconfiado, porque todos diziam a mesma coisa. E ele disse: mas espera aí, não tem mais nenhum profeta aí para nós consultarmos? E eles disseram: majestade, tem o Micaías, mas o Micaías ele é do contra. Não, mande chamado, eu quero ouvir. E parece que eu estou vendo, foram chamar lá o Micaías estava preso porque falava a verdade. Quem fala a verdade é perseguido. Por isso muita gente não quer falar a verdade. Quem fala a verdade é perseguido. E ele estava lá na prisão, e foram falar com Micaías, e parece que eu estou vendo: Micaías, olha, o rei mandou te chamar, mas olha, rapaz, não vai estragar, hein? Não vai que não estraga prazeres. Nós falamos todos que Deus vai dar vitória. E parece que eu estou vendo Micaías dizendo: o que Deus me mandar falar, eu vou falar. E quando chegou na hora, irmão, diante de toda aquela pompa lá, e diante do rei, e o pessoal fazendo aquela pressão toda, Micaías até ironizou: pode ir, rei, pode ir que Deus vai dar vitória. E o rei olhou assim, ficou desconfiado, e falou: mas ô Micaías, fala a verdade. Ah, o senhor quer saber mesmo? E Micaías começou a entregar, irmãos, ali a visão que Deus lhe dera, de que o exército seria vencido, e que o rei morreria na batalha. E quando ele entregou aquela mensagem, o rei disse: manda este homem para a prisão imediatamente, e sustente-o com pão e água até quando eu voltar. E Micaías disse: se tu voltares, Deus não falou na minha boca. E não voltou mesmo, morreu na batalha. Palavra de Deus. Que palavra dura. Lembra quando Jeremias estava lá no calabouço, e o rei Zedequias, não confunda com Ezequias, Ezequias foi um homem de Deus, foi um homem bom, com algumas exceções, mas eu estou falando de Zedequias, um rei mau, um rei que estava desviado da presença de Deus. E ele mandou chamar Jeremias, que estava no calabouço já há muitos dias. E quando Jeremias se apresentou, o rei, com aquela pompa toda, disse: Jeremias, há uma palavra do Senhor? E Jeremias disse: há. E disse ainda: serás entregue na mão do rei de Babilônia. Que palavra dura. E o rei mandou ele de volta para o calabouço, mas foi palavra de Deus e se cumpriu. Então que nós tenhamos cuidado. Estevão, ele não se preocupou em animar o auditório, não se preocupou que o final da pregação terminasse com aquela vibração. Irmão, pelo contrário, o povo ficou indignado, mas a palavra foi de Deus. Então, quando você pregar a palavra, em vez de ficar pensando na reação do público, é claro que nós todos queremos e desejamos que o público se anime com a pregação, que o público vibre, que o público glorifique a Deus, que a manifestação de Deus visível e audível aconteça, mas nem sempre isso acontece. Às vezes é uma mensagem dura, às vezes é uma mensagem para gerar reflexão e meditação sobre a vida que a pessoa tem levado. Não é uma mensagem para animar o povo, é uma mensagem para levar o povo a tomar uma posição, a se arrepender, a andar de acordo com a palavra de Deus. E esse tipo de mensagem, meus amados irmãos, não é mensagem que gera muito movimento, não. Mas se Deus te der, não estou dizendo que todas as suas pregações terão que ser assim. Haverá, claro, pregações em que você vai falar e o povo vai vibrar, mas se acontecer de haver uma pregação em que o povo não se manifestar assim audivelmente, você precisa, antes de tudo, ter convicção. Já aconteceu comigo de eu pregar e eu sentir a glória de Deus, mas de uma maneira tão intensa que dentro de mim eu senti um fogo, um calor, e parecia que dentro de mim estava tudo balançando. Eu senti aquele poder de Deus, e o povo estava assim, parado, como se fosse uma palestra, como se fosse um estudo. O povo estava assim, e tinha gente até que parece que não estava gostando, tem gente que levantou, saiu, mas eu tinha convicção de que eu estava falando, de que o que eu estava falando era algo da parte do Senhor. Então, meus amados irmãos, nós temos que ter essa convicção. Não é o que eu penso, não é o que o povo deseja ouvir, mas é o que Deus manda falar. O próprio Senhor Jesus dizia: a minha doutrina não é minha, mas do Pai que me enviou. Paulo dizia: o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei, porque eu recebi do Senhor. Mas vamos para frente. Os irmãos perceberam que aí na apostila nós temos um ponto falando sobre as características do pregador. As características do pregador. Deixa eu só perguntar, Hércules, eu vou até
meio-dia. Então, dentro de alguns minutos nós vamos concluir. Eu peço aos amados irmãos, nós vamos mudar aqui um pouco, depois nós voltamos nesse assunto de Estevão, mas abra aí a sua apostila. Amanhã nós vamos falar da segunda parte. Os irmãos estão percebendo que não está na apostila, mas está dentro do roteiro. Tarde demais. Desculpa. Irmãos, me perdoam que eu acabei me atrapalhando aqui com o tempo. É hoje ainda, né? Hoje à tarde. O tempo passou rápido e eu estou achando que era amanhã. Mas eu peço aos irmãos que abram aí as apostilas na página de número 13. Nós vamos inverter um pouco aqui. Nós vamos falar agora da postura do pregador no púlpito. Página 13. É um assunto agora mais prático. Amanhã nós vamos retomar, à tarde, nós vamos retomar essa parte dos pré-requisitos, na página 11. Os pré-requisitos do pregador do Evangelho. E também falar sobre ainda uma parte que faltou da conceituação da pregação. Isso é os tipos gerais da pregação. Essa parte das características da pregação vamos falar à tarde. E agora, veja aí, a postura do pregador no púlpito. Eu coloquei aí, o pregador deve agir com simplicidade. Simplicidade. Mateus 10 e 16, vamos ver. Abra aí a sua Bíblia, Mateus capítulo 10, versículo 16. Mateus 10 e 16. Eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Simples como as pombas. Prudentes como as serpentes, mas também simples. Então veja, meus amados irmãos, nós temos que ter simplicidade. E isso engloba, claro, a linguagem do pregador, que deve ser uma linguagem correta, mas deve ser uma linguagem simples. O erudito vai entender, mas também uma pessoa leiga, uma pessoa, até uma criança, quem sabe, um adolescente, ele vai conseguir entender o que você está falando. Então deve ser uma linguagem simples e correta, não uma linguagem rebuscada. Paulo, quando foi pregar lá, nós lemos ontem, lá para os Coríntios, diz a Bíblia que ele não foi com sublimidade de palavras, não foi com sublimidade, não foi ali valendo-se de uma palavra assim, difícil de entender e que o povo não conseguia compreender aquilo que ele estava falando. Não, simplicidade. Vamos aqui agora para os exemplos. Práticas que o pregador deve evitar antes de pregar, ou seja, antes de assumir o microfone e também quando assumir o microfone. É claro que o pastor Acioli já deve ter entrado, ou ainda vai entrar nesse assunto com muito mais profundidade. E eu aqui estou apenas dando algumas orientações bem objetivas, bem sucintas, a fim de que os irmãos fixem bem esse assunto. Práticas que o pregador deve evitar. A primeira, conversar com os companheiros. Irmãos, eu não estou dizendo que você vai chegar no púlpito e vai ficar assim, como uma estátua, não vai nem olhar do lado, não. Alguns assuntos são essenciais, então só converse o essencial. Eu falo isso porque eu tenho ouvido tanta coisa em cima dos púlpitos. Já ouvi irmãos conversando sobre futebol, Copa do Mundo. Você viu lá o Tafarel? Na época, quando o Tafarel era goleiro da seleção brasileira, o irmão Tafarel é uma bênção, ele defendeu aquele pênalti. E eu andei ouvindo tudo aquilo, meu Deus. Não digo que as pessoas às vezes não possam conversar determinados tipos de assunto, mas em cima do púlpito, durante o culto, irmãos conversando sobre futebol. Às vezes eu já ouvi, os irmãos podem até ficar admirados, mas os irmãos de joelho, a igreja está de joelho para orar, e o obreiro do lado do outro. E aí, rapaz, como foi lá? E aí? E não sei o que, e como foi? E tal. E a conversa vai longe. E os irmãos orando
abençoa o culto, Senhor, abre a porta da palavra, Senhor, oh meu Deus, recebe o nosso culto nessa noite. E eles lá, e aí, irmão, como foi lá e tal, e aquela viagem, e não sei o que, e o pastor fulano, e o irmão Beltrano, e não sei o que, de joelhos, um do lado do outro conversando. Então o púlpito não é lugar para conversa. Então eu coloquei aí, conversar com os companheiros, é uma prática que deve ser evitada. Conversa, mas conversa é essencial. Às vezes um comentário, o pregador fala uma coisa, e aí mostra na Bíblia, olha, isso aqui é importante e tal, isso aí até é válido, importante, mas conversa, bate-papo, eu tenho visto isso, tome cuidado. Outra coisa, assentar-se deselegantemente. Aqui eu vou ter que dar até um exemplo aqui. Só está assim, eu já vi, não pode achar que é exagerado, mas o camarada fica assim, parece que está na sala da casa dele. Ou se não cruza a perna assim, um quarto assim, e fica lá, parece que está na sala da casa dele e tal, e às vezes até está cansado, acaba cochilando um pouco. Mas meus amados irmãos, tomemos cuidado com isso, assentar-se deselegantemente. Outra coisa, coçar-se como se estivesse em casa. Está vendo? Fica se coçando, às vezes até na hora da pregação a pessoa fala, e tal, são algumas orientações práticas. Outra coisa, tamborilar na cadeira em que está sentado. A pessoa está sentada, irmão, e o pessoal está cantando um louvor, dá alguma coisa, ele fica batendo assim, tamborilando, e bate aqui, bate ali, e bate na perna, e bate. Não, tem que ter cuidado. Às vezes nós fazemos isso até espontaneamente, mas nós temos que tomar cuidado, porque estão todos olhando para nós. A você que é um obreiro, ou que aspira, ou está buscando isso, ou que não está no culto, mas está num lugar de destaque. Às vezes a irmã não está no culto, mas a irmã está à frente de uma classe escola dominical, está na frente lá do grupo, do círculo de oração, e as irmãs estão tudo olhando para você. Então tenha cuidado com a sua postura. Outra coisa, falar no celular. Irmão, isso aí hoje em dia, claro, todos nós falamos ao celular. É algo da atualidade que é uma necessidade hoje em dia, e às vezes estamos no culto, o celular toca, nós saímos, vamos atender, mas tem irmãos que não estão nem um pouco preocupados. Às vezes durante o culto toca o celular, o irmão do culto mesmo, e aí, irmão, tudo bem? Como foi o culto lá? E a irmã fulana, como está? E o irmão Beltrano? E o povo tudo olhando para ele, falando dentro do culto, com maior tranquilidade. É melhor, irmãos, ou não atender, ou desligar, ou deixar lá no vibracal, ou se for uma necessidade, claro, saia para atender, atenda num lugar reservado. Então tome cuidado. Eu estou falando aqui dos excessos, não estou dizendo que eventualmente você não atenda ao celular, porque isso acontece com todos nós. Então entenda que eu estou falando dos excessos. Outro ponto, não participar do culto. Você já viu que tem irmão que não participa do culto? Tem pregador que não participa do culto. Aliás, tem pregador que só chega na hora da pregação. Aconteceu lá no Rio de Janeiro, numa determinada igreja, não me pergunte onde, mas um pregador famoso chegou para o irmão que ia buscá-lo no hotel e disse: olha, irmão, o irmão me pega a tal hora. Mas irmão, essa hora já é quase a hora da pregação. Mas é isso mesmo. E só que aí o pastor, quando o irmão chegou lá e falou isso para o pastor, não, vai buscar no início do culto, que eu te quero aqui, eu preciso de você aqui para me ajudar. E o irmão foi lá buscar o pregador, e chegou lá e o pregador estava todo à vontade, nem estava pensando no culto, e o irmão: olha, o pastor mandou vir te buscar para chegar no início do culto. Ah, rapaz, eu te falei que era para chegar só tal hora. E aí o irmão falou: pastor, mas irmão, me desculpa, mas por que tu não quer chegar no início do culto? Aí o pregador falou: irmão, não leva mal não, é que eu não gosto de culto. Eu não gosto de culto, meu negócio é pregar. Posso chegar lá na hora da pregação e o povo já está todo animado, e eu chego lá e já chego pregando. Bom, esse é o caso. Mas tem casos de pessoas que estão no culto, mas não participam do culto. Alguém está louvando a Deus, quando é de fato um louvor a Deus, alguém está louvando a Deus, e a pessoa está lá olhando para a Bíblia, está lá fazendo outra coisa, e não está participando do culto. Lembre-se, meu irmão, que antes de ser um pregador, você deve ser crente. E o crente, o primeiro objetivo
você é um servo de Deus. E como servo de Deus, se você vier ao culto e não tiver a oportunidade para pregar, glorifique a Deus do mesmo jeito, porque primeiramente você está no culto para adorar a Deus. Adorar a Deus. Então veja, não participar do culto. Outro item, aí já quem está falando mesmo, contar testemunho ou experiências em vez de pregar a palavra. A pessoa fica falando. O pastor Robson Brito, até ontem, com muita clareza, ele falou disso, de muitos que pregam o efeito do Evangelho. Alguém diz, não, eu fui chamado para pregar milagre. Meu irmão, ninguém foi chamado para pregar milagre. Você foi chamado para pregar o Evangelho. E Jesus disse, esses sinais seguirão aos que crerem. Quando você prega a palavra, os sinais acontecerão. Deus vai trabalhar por meio da sua palavra, o Espírito Santo vai agir. Glória a Deus, é Ele que faz a obra. Mas não é você que foi chamado para pregar milagre. Você pode dar um testemunho ou outro para ilustrar aquilo que você está pregando, ou dar mais, para dar base àquilo que você está falando, é muito importante, mas não transforme a pregação em vários testemunhos, em um momento para você ficar contando testemunhos. Infelizmente nós temos tido aí exemplos negativos nesse sentido, de homens que são tidos como homens de Deus, mas que não pregam a palavra de Deus, só contam testemunhos, e testemunhos que são testemunhos que não dá nem para, não é que nós não cremos, é que não tem fundamento, não tem nenhum fundamento, são mensagens aí que não tem base bíblica, e tudo aquilo que vai contra a Bíblia, nós devemos rejeitar. Mas foi uma experiência que não teve, quer dizer que a experiência está acima da Bíblia? Paulo disse ainda que nós mesmos, um anjo do céu, nos anunciou outro Evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Não importa, se a pessoa fala que foi lá, eu estava até contando agora com o pastor Acioli, do obreiro que veio falar comigo, que queria lançar um livro para contar o testemunho dele, e falando que ele foi arrebatado e foi lá em Las Vegas, lá na cidade dos jogos, e lá conheceu o ator fulano de tal, e outro ator, e várias mulheres. Ele andou num carro conversível, e depois ele foi lá para Nova York, e ficou lá nas Torres Gêmeas, e depois ele foi para Israel, e depois foi para o Egito, e subiu lá no topo das pirâmides. Meu irmão, quanta coisa! E o irmão falando que foi Deus que mostrou tudo aquilo para ele. Mas Deus não pode fazer? Meu irmão, Deus pode fazer muita coisa, mas cuidado. Circula na internet uma pregação aí de um determinado pregador, que é até conhecido, em que ele diz que ele foi levado por Deus, segundo ele, a um galinheiro, e quando chegou lá, as galinhas estavam todas com o bico em terra, em reverência, e ele viu todas aquelas galinhas, e dali a pouco disse ele que Deus mandou um poder tão grande, e ele disse, acredite quem quiser, eu sou pentecostal. E disse que todo galinheiro foi batizado com o Espírito Santo. Uma tremenda, uma blasfêmia, porque o Espírito Santo é dado para aqueles que obedecem a Deus, os servos de Deus, não é para animal. E todo galinheiro foi batizado, segundo ele, e dali a pouco veio uma galinha marchando, falando em vozes angelicais. E a galinha, devia ser uma galinha gigante, que estendeu a asa, colocou na testa dele. E dali a pouco veio um galo marchando também e começou a interpretar. E a galinha profetizando e o galo interpretando. E eu só estou contando isso porque não é piada, não. Se fosse piada, o pastor conhece, vários irmãos que conhecem. Ele, inclusive, está até bravo comigo, rasgou meu livro diante de 15 mil pessoas numa determinada igreja. Mas, meus amados irmãos, nós não podemos aceitar isso. Não podemos aceitar. Muita gente está aceitando. Não, é de Deus. Quem sou eu para julgar? Meu irmão, a Bíblia manda julgar. Não é para você julgar no sentido de caluniar. Quando Jesus disse, não julgueis, para que não sejais julgados, é no sentido de caluniar. Se você caluniar alguém, você está errado. Agora, no sentido de exercer discernimento, no sentido de analisar, de avaliar. A Bíblia diz, examinai tudo, retende o bem. A Bíblia diz, provai se os Espíritos são de Deus. A Bíblia também diz, falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. É para julgar, é para analisar, é para submeter à prova. Dá um cuidado. Você que é acostumado a aceitar de tudo,
com a palavra. Então veja rapidamente, as horas estão quase me mandando parar. Contar testemunho, experiência em vez de pregar a palavra. Outro item: confundir pregação com palestras motivacionais. Já falamos ontem. Citar episódios, expressões ou pessoas da Bíblia desconhecidos dos ouvintes. Às vezes, irmãos, é um culto evangelístico. Às vezes você é convidado para pregar na praça. E você tem que saber que o povo lá não conhece. O pastor, a senhora até falou ontem do evangeliquez. O povo não conhece. Imagina um crente chega na casa dele depois de um culto e ninguém é crente, e ele fala: hoje 10 almas se entregaram. O povo fica assim: mas o que aconteceu lá? Será que apareceram umas almas lá? E tal? 10 almas, a pessoa não entende, foram 10 pessoas que entregaram sua vida para Jesus. Então tem que ter cuidado. E sabe que teve um pregador que foi pregar num determinado lugar lá na China, e aquelas pessoas nunca tinham ouvido falar de Jesus, não conheciam Bíblia, não conheciam nada de Bíblia, e ele não sabia falar o chinês, foi um intérprete com ele. E aquele pregador começou a falar, e logo na saudação ele disse assim: irmãos, amigos, eu venho a vós em nome do Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E o intérprete começou a falar. Ele deu 5 minutos, o intérprete estava falando. 10 minutos, o intérprete. 15 minutos, o intérprete estava falando. 20 minutos, ainda estava falando. Meia hora, aí o pregador: não é possível, eu só falei eu venho a vós em nome do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse intérprete não para de falar. Ele cutucou o intérprete: então, meu amigo, o que está acontecendo aí? Não, eu estou explicando para eles quem é o Abraão, quem é o Isaac e quem é o Jacó. Tem que ter cuidado. Você que vai pregar, saiba que nem todos vão entender aquilo que você está falando. A pessoa vai falar para os pecadores e usa uma linguagem lá e fala da Bíblia e cita episódios que a pessoa nunca ouviu falar. Você tem que explicar. Então esse é um ponto importante. Outro item: contar piadas ou dizer gracejos ao auditório. Cuidado com o excesso disso. Às vezes, se é lá um fato bem-humorado que tem uma aplicação espiritual, muito bem, pode usar. Mas gracejo, não ficar fazendo contando piada, ficar fazendo gracejo. Cuidado com isso, isso não edifica, isso não convém. Então fuja disso. Animar o auditório, já falamos. Pregar com as mãos no bolso ou ajustar e suspender a calça enquanto fala. Isso eu já vi várias vezes. O pregador está lá com a mão no bolso e às vezes fica suspendendo a calça. Não, como eu estava dizendo. E fica. Cuidado com isso, suspender a calça. Pois não? O pregador uma vez pregar uma festa, ele fazia mesmo, ele puxava, e aí a perna fazia assim em cima do público. Fica chato, né, irmão? Fica uma coisa, como diz o negócio popular, fica chato. Pregar com colarinha, gravata, desajeitado. Também tem que ter cuidado com isso. Falar atropelando as palavras. Pessoas falam assim, mas atropelando as palavras. E eu ouvi dia desses, já vou terminar dentro de 5 minutos. Eu ouvi dia desses, até no Rio de Janeiro lá, o caso de um pregador. Veja que isso está relacionado também, é importante, quando falamos da profecia. Nem toda profecia vem de Deus, por isso temos que julgar. Nós não podemos desprezar a profecia, mas temos que entender que nem toda profecia é de Deus, por isso temos que julgar. E aconteceu com um pregador, o exemplo não é sobre profecia, mas os irmãos vão ver que está relacionado. Mas eu quero falar disso, de pregador que está atropelando as palavras. E aquele pregador foi convidado para pregar numa igreja, e ele estava indo, e dali a pouco o seu carro começou a fazer um movimento diferente, e ele parou para ver. Quando foi olhar, assim, o pneu estava furado. E ele foi lá pegar o step, e quando olhou, o macaco não estava lá. E meu Deus, meu macaco está aqui agora, como que eu vou trocar esse pneu? Mas tinha havido um irmão, outro irmão que ia para o culto. O irmão viu lá o pastor em apuros: deixa eu ajudar esse pastor, eu conheço ele. E foi lá, o irmão pegou o seu macaco, levantou o carro do pastor, do pregador, colocou o pneu no lugar, e o pregador foi, mas chegou atrasado. E quando chegou atrasado, ainda tinha uma escadaria para subir. Ele subiu correndo ali, chegou todo ofegante. E quando ele chegou, dobrou o joelho para orar. E quando sentou na cadeira, o dirigente do culto: graças a Deus, o pregador já chegou, vamos ouvi-lo, meu amado irmão, venha cá. E ele ali todo ofegante, tinha subido
que se diz, meus amados, cuidemos, tomemos cuidado com isso. Outra coisa, falar sem expressividade. Só como o pastor Robson aqui deu exemplo, vai falar do João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu filho. Então nós temos que falar com expressividade, é uma parte que cabe a nós. E outro item aqui para terminar: fixar o olhar no teto ou no piso enquanto expõe a mensagem. A pessoa está falando, irmãos, e a Bíblia diz, está olhando para o teto, irmãos, a palavra está olhando para o chão. Então mantenha o olhar assim fixo no auditório, para que você possa comunicar melhor aquilo que você está falando. Meus amados irmãos, meu horário já terminou. Tem aqui algumas perguntas, mas nós vamos responder numa outra oportunidade. Não